Até onde vai a atual queda e correção do Bitcoin, hein? Todo mundo quer saber. Será que vai cair muito mais ou já estamos perto de um possível suporte? No vídeo de hoje eu vou analisar com você a situação atual do Bitcoin e traçar possíveis cenários de suporte para o preço parar de cair e voltar a subir. Se você está chegando agora no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos e notificações dos próximos vídeos. Meu nome é Bernardo Pascovitch, aqui a gente fala sobre investimentos, criptomoedas, Bitcoin, economia e muito mais, sempre para você investir melhor. É bem verdade que o Bitcoin tem caído nos últimos tempos e aí as pessoas já começam a ficar nervosas, preocupadas, achando que a alta acabou, achando que o bull market acabou e que estamos virando para inverno cripto. Não temos, a grande verdade é que não temos ainda sinais de que a alta tenha acabado. Nós estamos ainda num cenário bastante interessante, mas está meio chato, né? Porque é uma alta que meio que parou e não tem conseguido ultrapassar o recorde histórico. E vamos combinar que já caímos lá dos 73 mil dólares, agora estamos na região dos 60, 59 mil. Vai cair mais? Não vai? Vamos ver, começando agora. Quero o seu like, quero que você se inscreva aqui no canal. Estou aqui com vocês vendo a situação atual do Bitcoin, tá? Estou no gráfico semanal do Bitcoin. Antes disso, o gráfico mensal do Bitcoin. Gráfico mensal do Bitcoin, o último fundo do Bitcoin foi aqui, em setembro de 2023, tá? Vou colocar essa linha horizontal. Então você percebe que desde setembro deu esse tiro inteiro aqui do Bitcoin, esse tiro inteiro do Bitcoin sem nenhuma correção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses consecutivos de alta sem absolutamente nenhuma correção. Então uma primeira correção possível é eu traçar uma retração de Fibonacci do última base de preço, né, até o último topo. E aí eu encontro o seguinte, que na análise mensal, o preço do Bitcoin poderia buscar aqui os 54 mil dólares e eventualmente até os 49 mil dólares. Isso poderia acontecer sem problema nenhum. Poderia até buscar os 43 mil dólares sem perder a tendência de alta, que é a retração de Fibonacci de ouro. Então veja você que quando a gente faz aquele famoso zoom out, ou seja, você aumenta o tempo gráfico, você começa a ver as coisas com uma clareza maior. Fala, puxa, foram 7 meses consecutivos de alta sem nenhuma correção, esse bicho uma hora tem que corrigir. Para onde vai corrigir? Vamos ver pontos de Fibonacci. Então, analisando pontos de Fibonacci, a gente pode ver que o preço poderia ir até uns 43 mil dólares sem grandes problemas, tá? Se eu pegar, inclusive, um histórico um pouquinho maior, eu não estava na escala logarítmica, tá? Na escala logarítmica, se a gente traçar aqui, o preço poderia ir, seria até mais embaixo, tá? Poderia até 37 mil dólares. Mas o que eu quero ver com você é, usando esse critério da escala da retração de Fibonacci, esse gráfico vem desde 2015, tá? Deixa eu pegar um gráfico aqui um pouquinho mais longo, que é o gráfico da BLX. Então veja aqui, por exemplo, se a gente traçar esse fundo e traçar aqui no mensal, houve uma correção perto de 38% e continuou a subir sem problema. Depois nós viemos aqui que eu estou vendo o bear market, né? Veio perto de 38%, voltou a subir, mas eu quero ver dentro de um próprio bull market, a gente não teve muito essa configuração, né? Ó, aqui a gente teve uma correçãozinha. A gente não tem essa configuração em bull market de correções tão grandes. Deixa eu voltar aqui para o gráfico que eu estava usando, que era o gráfico da Gemini. Em correções tão grandes no mensal, tá? A gente não encontra isso, não encontra, porque normalmente no mensal explode e ele vem sem grandes correções. Se eu vier até aqui 2017, ó, aqui corrigiu. Foi um mês que corrigiu até 38%. Então, tá, eu tenho histórico sim de correções dentro de um ciclo de bull market até 38% ou até 50%. Então a gente poderia sim, correções saudáveis para o período atual, aqui na escala logarítmica, poderia haver correções até 48 ou até 42 mil dólares na escala log, tirando da escala log seriam correções até 54 ou até 48. Então vamos lá, uma correção entre 42 e 45 mil dólares poderia acontecer sem grandes problemas, sem inviabilizar a alta do Bitcoin, tá? Então vamos anotar isso. Olha, mensal,
Então, uma possibilidade, 42K a 48K no mensal, tá? Essa é uma primeira análise que nós temos. Próxima análise. Se eu for no semanal, a gente vê que estamos nessa configuração, né? Esse sobe não vai. Eu anotei aqui, você não viu, né? Que eu tirei a tela 42, 48 no mensal. No semanal, a gente tem uma média muito importante, que é a média de 50 semanas, tá? A média de 50 semanas está no momento em 47 mil dólares. E se eu falei aqui no mensal que poderia ir de 42 a 47 no mensal, a gente tem aqui no semanal possibilidade de 40 e quanto que eu falei? 47. 47K no semanal. Então, por Fibonacci, por média 50 semanas. Então temos aqui, de certa forma, uma confluência de informações. Eu gosto de encontrar essas confluências quando a gente analisa cenários possíveis de correção. No mensal, retração de Fibonacci está entre 42 e 48 mil dólares. No semanal, média de 50 semanas está 47 mil dólares, que, claro, está comportada entre 42 e 48 mil dólares. Então, temos aí uma coincidência ou uma confluência de análises. Depois do semanal, um outro indicador que eu quero analisar com vocês, e nem é um indicador, na verdade, é a própria movimentação do preço. Você vê que essa região aqui teve um preço que demorou, né? Fez bastante suporte e resistência. Essa região fez suporte e resistência. Esses são níveis importantes de suporte, de possíveis suportes, tá? Então temos aqui um possível suporte, vou colocar em verde. E depois temos aqui um possível suporte nesta região. De que região estamos falando, Bernardo? Olha, estamos falando de 44 a 39 mil dólares, tá? E estamos falando aqui de 31 a 25, mas isso a gente poderia puxar até aqui em cima, porque teve até 48, mais ou menos, 49 mil dólares, tá? Porque a gente teve esse gatilho. E se eu for no gráfico diário, a gente vê que também houve uma movimentação aqui importante. Então aqui eu tive um nível de preço que pode segurar, que é bem a região dos 50 mil dólares, tá? Ou seja, olhando por essa perspectiva de movimentação do preço, eu vejo que nós temos um suporte interessante aí na região dos 50 mil dólares, tá? Depois, até 39, mais ou menos 45 mil dólares. Então, pelo que é o famoso price action, né? Então, pelo price action, nós temos 50 mil, ou temos lá 40K a 50K no price action diário, tá? No price action diário. Então, mais uma vez, temos uma confluência relevante. Entre 40 e 50 mil no price action diário, que conflui com 47, que está comportado dentro de 40 a 50, com Fibonacci mensal entre 42 e 48. Então, perceba você como tudo isso vai confluindo. Diário, nós temos médias muito importantes que foram perdidas, média de 50 dias, média de 100 dias, e agora a gente olha para a média de 200 dias, que é a média mais importante que separa o bull market do bear market. Então, perder abaixo da média de 200 dias, estamos em bear, estamos em inverno cripto. Acima da média de 200 dias, estamos em bull market. Quando eu olho para a média de 200 dias, onde que ela está no momento? A média de 200 dias está exatamente em 58 mil dólares. Então, aqui eu venho 58 mil dólares na média de 200 dias, tá? Um outro indicador que eu gosto bastante é o indicador de Ichimoku. No diário, ele está colocando aqui um suporte por volta de 58 mil dólares no diário. E no semanal, vamos ver como está no semanal Ichimoku. No semanal, Ichimoku está colocando agora. Então, no diário, ele está muito perto, né? Então, no semanal, eu vejo o Ichimoku. Então, aqui, ó, 58K Ichimoku diário. E qual que é o outro? Aqui eu vejo o Ichimoku subindo, né? Aqui está 42, 45K a média, vai. 45K Ichimoku semanal, também dentro daquele range anterior de que falávamos.
E um outro ponto que eu quero discutir aqui com vocês, podemos até ver as médias exponenciais. Olha, média exponencial semanal de 50 semanas, está lá parecida com a anterior que eu falei para vocês, tá? O que eu quero falar em seguida sobre o comportamento do volume do preço do Bitcoin. Então, as regiões mais negociadas de Bitcoin desde final de 2023. Nós temos, quando a gente coloca esse gráfico para pegar só 2024, nós temos essa POC subindo, né? Ela está lá nos 47 mil dólares, tá? Mas quando eu pego 67 mil dólares, desculpa, mas quando eu pego desde lá de setembro de 23, eu vejo que o maior volume está em 43 mil dólares. Então, temos 43 mil dólares na POC desde setembro de 2023. Se eu alongar isso para desde o começo de 2023, vamos ver o que vai mudar. Desde janeiro de 2023, a POC cai ainda mais, né? Porque a gente teve muita negociação lá embaixo. Então, vou deixar desde setembro, desde essa correçãozinha aqui de julho, mais ou menos, está exatamente nos 43 mil dólares. Então, veja você que temos a seguinte situação para o Bitcoin. Nós temos suporte, né, cenários de suporte, 42 e 48 mil no mensal por Fibonacci, 47 que está dentro do item anterior por média de 50 semanas, 40 a 50 no Price Action diário que comporta os anteriores. Esses daqui, 58 mil na média de 200 dias, 58 mil no Ishimoku diário, são suportes mais fracos, tá? Vou até deixá-los mais para baixo, porque eu acho que está... Não que sejam suportes mais fracos, mas tem menos confluência, tá? Tem menos confluência. 4, 5, 6, 7. Mas eu deveria até colocar isso aqui em cima, da seguinte forma. Vou explicar para vocês. A, B. Então temos a seguinte situação, Brasil. Quais são as maiores probabilidades? Quais são as maiores probabilidades de suporte para o Bitcoin neste exato momento? Maior probabilidade, ou um primeiro cenário de suporte do Bitcoin, é analisar o cenário diário. E aí nós temos aqui exatamente nos 58 mil dólares a média de 200 dias e as nuvens de Ishimoku no diário também 58 mil dólares. Então a gente tem um suporte bastante importante nos 58 mil dólares, tá? Eu estava desprezando, mas não podemos desprezar o importante suporte que há nos 58 mil dólares do Bitcoin. Agora, se perder os 58 mil dólares, o que vai acontecer com o Bitcoin? Bom, se perder os 58 mil dólares, eu vejo uma probabilidade grande de buscar os 50 mil dólares. Por quê? Porque se perdermos então vamos supor que perca aqui os 58 mil dólares, tá? Os 58 mil dólares não sustentaram e não serviram como suporte. Para onde vai o Bitcoin? Bom, temos aqui 42 a 48, 47, 40 a 50 e 45 a 43. Então, entre 40 e 50 mil é um suporte importante. E eu tenho um palpite de que primeiro pararia lá nos 50 mil dólares. Tem bastante suporte importante nessa região. Caso os 50 mil não segure, aí buscaria os 40 mil. Acho quase impossível descer direto para 40 mil dólares. Acho que pararia nos 50 mil dólares. Bernardo, é isso que você quer? Não. Eu não gostaria de ver o Bitcoin abaixo da média de 200 dias, porque é a média que separa o bull market do bear market. É a média que separa a valorização ou o momento de valorização do momento de desvalorização. Então, eu acredito que estamos no momento de valorização. Eu gostaria de ver o preço acima da média de 200 dias. Pode tocá-la, pode perder um dia, recuperar no seguinte, tranquilo. Mas quero ver Bitcoin acima de 58 mil dólares. Depois, mais para frente, nós vamos ter a oportunidade de comprar Bitcoin barato de novo. Mas agora eu quero ver o Bitcoin explodindo, indo para cima aí de 100 mil dólares, 150 mil dólares, 180 mil dólares, 200 mil dólares. E eu quero que o Bitcoin suba. É lógico que a minha torcida não importa nada o Bitcoin. Mas se você me perguntar o que eu quero que isso aconteça. Quero saber de você. Me diga nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin. Você acha que o Bitcoin vai parar em qual nível de suporte que eu mencionei aqui? Comenta aqui, porque, ninguém faz esse trabalho na internet, tá? Não vejo ninguém fazendo esse tipo de análise. Preciso do seu apoio, preciso do seu like, preciso que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Para você receber notícias e análises gratuitas todos os dias sobre Bitcoin e criptomoedas,
entre no meu grupo gratuito do Telegram, que eu acredito ser o melhor grupo do Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. O link está aqui embaixo, grupo gratuito. E se você puder apoiar o canal, você nos apoia muito abrindo conta na Bybit. A Bybit é a nossa corretora parceira, por meio do nosso link de abertura de conta, a corretora mais barata do Brasil para você comprar e negociar criptomoedas, comprar e vender. Use o nosso link de abertura de conta para você receber as taxas, os descontos nas taxas e para você participar de prêmios e promoções exclusivos. Conto com o seu apoio. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos na próxima. Valeu, tchau!